eu queria falar rapidamente, porque hoje nós precisamos ministrar milagres. Eu queria falar rapidamente de 3 encontros com o milagre. O primeiro encontro com o milagre, abra comigo em Lucas capítulo 18. Você lembra que em Mateus 16, quando Jesus estava lá em Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta para os discípulos, aliás, uma pergunta dupla. Ele viu as pessoas que sempre estavam atrás dele, seguindo, querendo tocá-lo, e ele fez uma pergunta para os discípulos. Ele disse assim: quem eles dizem que eu sou? E a resposta deles uns dizem que o Senhor é Elias, outros João Batista, ou Jeremias, um profeta. E aí ele fez a pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E você sabe que a resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela revelação de quem era Jesus. E guarda isso no coração, porque neste encontro nós vamos ver uma outra pessoa que não só Pedro teve essa revelação, mas em Lucas 18, a partir do versículo 37, nós vemos que Jesus entrou em Jericó. E tinha uma pessoa que precisava ter um encontro com Jesus. Ela precisava ter um encontro com a cura. A situação dela, o cego de Jericó, a situação deste homem era crônica. Crônica e irreversível. Existem enfermidades que o remédio ele pode dar a solução, a medicina pode dar a solução. Mas existem problemas que nem a medicina, você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ir nos melhores médicos, mas não tem jeito. Humanamente dizendo, não tem jeito. O caso dele era este. Não adiantava. Se ele fosse rico, se ele fosse poderoso, se ele fosse até Roma para procurar os melhores médicos, não mudaria a situação dele. Mas, de repente, ele ouve, era um dia comum para todo mundo. Era um dia comum para ele, um dia comum para todos os moradores de Jericó. Mas não era um dia comum no calendário de Deus. No calendário de Deus, Jesus entrou em Jericó com uma pessoa no coração. E essa pessoa, por quê? Pela sua onisciência, ele sabia que naquela cidade haveria uma pessoa com um nível de fé que não deixaria a sua passagem, porque ele passaria por Jericó, ser em vão, agarraria a oportunidade de cura. E na sua onisciência ele conhecia o coração de Bartimeu, assim como ele conhece o teu coração. E eu quero te dizer, não deixa a tua oportunidade de cura hoje, porque Jesus está passando. Não deixa a tua oportunidade de cura ir embora. Jesus está passando e está falando assim: eu vim por tua causa. Agora você precisa segurar aquilo, a unção. Você precisa segurar a unção de cura que está passando neste ambiente. E quando ele passou, quando Jesus estava entrando, ele perguntou: quem é a gente? E aí, porque, claro, ele não estava enxergando. Qual foi a resposta da multidão? A resposta da multidão é muito importante. No versículo 30, deixa eu pôr o óculos, que aí eu vejo qual é o versículo. No versículo 37 está escrito: olha o que a multidão disse para eles. Anunciaram-lhe que passava quem? Jesus, quem? O Nazareno. Então, o que eles estavam falando, a multidão? Por isso que não aconteceu nada com a multidão. Eles falaram: Jesus era um nome comum naquele tempo. Não tinha só Jesus com o nome de Jesus. O que tornou o nome de Jesus poderoso é quem ele era e o que ele fez. Mas era um nome. E então eles só falaram: é o Jesus. Sabe aquele Jesus de Nazaré? Aquele que nasceu lá em Belém? Talvez nem sabia a multidão. Aquele de Nazaré. Quando fala de Nazaré, está falando: eu sei quem ele é. Eu sei que ele é carpinteiro. Eu sei que ele é filho de José e de Maria. Então eles estavam no raso. Tudo bem que Jesus esteve em Nazaré, que Jesus foi carpinteiro, mas eles não tinham a revelação. Não, esse aqui é o Filho do Deus vivo. Este é aquele que veio para cumprir a promessa. Eles não tiveram revelação de quem era Jesus. Por isso que Jesus passou e nada mudou na vida de ninguém, a não ser na vida de Bartimeu. E eu quero te dizer, tenha a revelação de quem é Jesus hoje. Sabe quem é Jesus? Jesus é Jeová Rafa, o Deus que cura. Sabe quem é Jesus? Porque não é só o câncer. Nós temos problemas, como disse a pastora Leia,
problemas na mente que podem desencadear um câncer. Se você hoje não for curado, não, na sede dos teus pensamentos, nas tuas emoções, você pode, a tua imunidade baixa, porque você está deprimido, porque você está triste, porque você está angustiado, porque você está com crise de ansiedade, e então você fica vulnerável a um descontrole das tuas células. E uma célula que seria facilmente combatida pelo teu corpo, pelo teu organismo, ela não vai ser combatida, ela vai multiplicar, vai crescer, vai invadir órgãos sadios. Por quê? Por causa das tuas emoções. Então hoje eu quero dizer que tem cura física, hoje tem cura emocional, para que essa é a prevenção do câncer também, porque a prevenção do câncer é você se alimentar bem, é você se cuidar, é você fazer os exames, e eu digo para você, desabona que 3 pastoras, 2 já passaram e a terceira está passando, como a Aninha, que passaram pelo câncer. Quer dizer, ter câncer ou ter qualquer tipo de enfermidade, ela desacata você não tem fé, por isso que você ficou doente, porque você ora pouco. Não, nós temos uma vida com Deus, mas as enfermidades, nós fazemos parte de um mundo com vírus, bactéria, com alimento contaminado. Então basta estar vivo para você estar sujeito a qualquer tipo de enfermidade. Não era falta de fé com a pandemia, era um problema mundial, global. Então o que eu quero te dizer é, vamos voltar para Bartimeu. Bartimeu, ele teve uma revelação pessoal. De repente ele gritou, ele bradou, porque não foi a primeira vez que ele ouviu falar de Jesus. A multidão disse que ele era o Nazareno, mas ele já tinha ouvido falar, olha, Jesus, ele passa, por onde ele passa tudo muda. Jesus, ele cura paralítico, ele cura cego. Jesus, ele cura todas as enfermidades, ele liberta os cativos. Com certeza ele tinha ouvido. Por que essa certeza? Pela resposta dele. Então ele nem ligou para a multidão que disse que Jesus era só aquele de Nazaré. Pode ser um profeta, um homem, mas é um homem, não é o Filho de Deus. Agora ele não. Olha o clamor dele. Ele diz, Jesus, o que ele disse? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele falou o mesmo nome que a multidão disse. Ele disse Jesus, mas ele disse, o Senhor não é só Jesus, o Senhor é filho de Davi, o Senhor é o descendente, o prometido, o Messias, o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, é o renovo prometido. O Senhor é tudo o que eu preciso de cura, porque o Senhor é ungido de Deus, a unção do Senhor é para que o Senhor cure, para que liberte. E ele recebeu ou não? Ele recebeu, sabe por quê? Porque a tua fé, quem tem fé aqui? Levanta a mão. Então diga agora, Filho de Davi, Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Tem compaixão. Como você acha que o cego, ele bradou? Ele bradou com toda a fé, com toda a força. Filho de Davi, tem compaixão de mim. É assim que você tem que bradar. Foi fraco, hein? Então diga, Jesus, tem compaixão de mim. Agora melhorou. O que Jesus fez quando ele ouviu um brado de fé? Ele parou, porque a fé atrai a Deus. A fé traz a existência. A incredulidade, ela traz a existência, ou melhor, ela mantém existindo o que o mundo natural oferece para você. Olha, não tem jeito. É isso que é a incredulidade. A incredulidade, ela te afasta do milagre. Agora a fé, ela traz a luz, ela traz a existência, aquilo que não tem aqui na terra, mas tem no céu e está à tua disposição. Então Jesus, quando ele gritou, Jesus parou, atraiu a atenção de Jesus. E tem mais, quando Jesus parou, Jesus disse, vem para mais perto, você já ficou perto, você já me trouxe para perto, agora eu quero que você venha até mim. E você sabe qual foi o final da história? O final da história é que Jesus, ele liberou uma palavra, e este homem foi completamente curado. O que estava faltando era a córnea, o que tivesse faltando foi recriado, porque Deus é Elohim, o Deus criador. Eu não sei o que está
faltando na tua vida, mas Ele é o Deus criador. Ele cria aquilo que não tem aqui na terra. E o milagre é isso, é uma fonte criativa de Deus para trazer uma fonte de milagres para cá, para a sua vida. Você acredita? Esse foi um encontro, mas nós vamos para outro encontro em Lucas capítulo 8. Em Lucas, está bem pertinho aí. Em Lucas capítulo 8, nós temos o segundo encontro com a cura. E aqui nós temos tantos testemunhos de tantas pessoas que tiveram um encontro com a cura. Quantos aqui já tiveram um encontro com a cura, com enfermidade? Levanta a mão bem alta aqui. Olha aí, quantos encontros com a cura. Nós escutamos o nosso primeiro encontro, mas agora nós vamos para o segundo encontro, que é a filha de Jairo. Mas peraí, ela não foi encontro com a cura, ela morreu. Mas aí é o que eu quero te dizer, quando o milagre passou do tempo, Deus é poderoso. E nós, nesses últimos dias de avivamento, e nós vamos voltar, eu vi o filme, eu sou péssima para nome de filme. Não é o Som da Liberdade. Movimento de Jesus? Hã? Não, em português tem já. É o nome na HBO, tá... Revolução de Jesus? Bom, deve ser isso. Movimento de Jesus. Movimento de Jesus. Isso me remeteu a quando eu me converti. O movimento de Jesus começou lá nos Estados Unidos em 1970. Mas aqui no Brasil chegou lá para 1974, 75 e eu peguei esse movimento. Esse movimento de Jesus era uma loucura santa, gente. Era conversão em massa. Eu me converti numa conversão assim em massa. Puro avivamento. Não tinha assim, o meu pastor, ele pregava Jesus, aliás, o nome da igreja é até hoje, Cristo salva. Mas ele já é falecido, mas ele só falava assim, Cristo salva. Ia uma multidão de jovens lá para frente, só porque ele disse, Jesus salva, Cristo salva. Isso é avivamento. Avivamento é isso. E nesse avivamento eu vi com os meus olhos muita cura. Eu vi muita conversão. Eu vi um dos drogados, que hoje é um grande pastor, Tony Cerqueira. Ele foi, ele disse assim, Naira, a minha trajetória com Cristo é muito doida. Quando eu estava assim, sabe, com a cabeça cheia de drogas, eu acordei em Manaus, daqui de São Paulo. Quando eu voltei a mim, eu estava em Manaus, dentro de uma lata de lixo. E eu disse, eu não nasci para estar dentro de uma lata de lixo. O que é que eu estou fazendo em Manaus, dentro de uma lata? Ele ficou se drogando o tempo todo, durante toda a viagem. E quando uma pessoa entregou a palavra de Deus para ele, e ele se converteu, e ele se converteu de fato e de verdade, ele foi completamente liberto. O mesmo Deus que livra das drogas, é o Deus que cura a enfermidade, é o Deus que te cura e te liberta de toda a opressão, de todo o cativeiro das trevas. E por isso que eu apresentei um caso extremo. A filha de Jairo estava muito doente, e ele saiu, era a única filha dele, e ele decidiu se afastar. Hoje, quando você veio para cá, vestido de rosa, ou com um lacinho rosa, mas você veio para um culto de milagres, você fez como Jairo. Você pode ter deixado uma situação tão difícil como a de Jairo lá na sua casa. Ele decidiu, eu vou caminhar, eu vou me aproximar de Jesus, eu preciso de cura para minha filha, eu preciso algo que os meus amigos não podem me ajudar, a medicina não pode ajudar, mas eu sei que Jesus, eu ouvi falar que Jesus cura. Você ouviu falar que Jesus cura? Ele ouviu, Bartimeu ouviu, Jairo ouviu. Foi isso que motivou. O que vai tirar um pai do lado de uma criança com uma enfermidade grave, que está prestes a morrer? Quem vai arrancar um pai do lado da criança? A fé. A fé tirou este homem do lado da sua filha. E ele foi buscar Jesus, como você veio aqui hoje na igreja. E quando ele chegou até Jesus, ele encontrou algo que você encontra. Jesus prontamente disse, você veio me procurar? Eu estou indo para a tua casa. Jesus foi para a casa dele. Jesus vai para a tua casa. Jesus entra na tua vida. Só que você precisa, nesse caminho, eu preciso te preparar
para uma coisa. Nesse caminho de encontro com Jesus e receber a cura, para cada um é uma história. É bom você ouvir a história da pastora, a minha história, a história da Aninha, a história de tantas mulheres e homens aqui da igreja, que daqui a pouquinho vão estar aqui, pessoas que já venceram o câncer, só para você se inspirar, pessoas que já tiveram mortalmente enfermas, porque hoje o mundo diz para você, quando você recebe o diagnóstico, eu disse na live com a Aninha, o engano das pessoas é receber o diagnóstico como uma sentença de morte. Eu quero te dizer que o câncer não é uma sentença de morte, é uma sentença de experiência com Cristo, é uma sentença de fé, uma caminhada de fé para você. E Jairo, quando ele está voltando, ele enfrentou o que alguns enfrentam nessa caminhada de fé. Ele enfrentou o silêncio, ele enfrentou a espera, ele enfrentou a demora. Quando você chega para Jesus, você quer cura imediata, como foi a de Bartimeu. A de Bartimeu foi uma história, a de Jairo é outra. Tem uns que ninguém é melhor do que o outro, são histórias diferentes. A história de Bartimeu foi cura instantânea, a história de Jairo foi um silêncio, uma espera, uma piora. Então não fique abalado se você, mas peraí, eu estou orando e eu estou piorando. Não, Jesus ainda está andando com você. Jairo estava andando com Jesus do lado. Eu não sei se Jairo ficou, se eu fosse Jairo eu ficava agarrado nele. Eu não sei se Jairo estava de mãos dadas com Jesus. Eu não sei se Jairo estava agarrado na túnica de Jesus. Eu sei que Jairo estava andando do lado de Jesus, mas Jesus demorou. Jesus parou para curar uma mulher, que é a nossa terceira cura. Jesus demorou. Para Jairo, essa demora foi fatal, porque ele recebeu o recado. Não precisa mais ficar aí, não precisa mais levar Jesus, deixa Jesus fazer outras coisas, porque acabou o tempo. A tua filha morreu, tarde demais. Eu digo que nunca é tarde demais. Você está aqui representando alguém que está lá no hospital. Não é tarde demais. Não é tarde demais para o poder de Deus entrar agora lá onde essa pessoa está. Ela não pode nem vir aqui. Você está representando. Tem alguém representando alguém que está no hospital, alguém que está enfermo. Então eu quero te dizer que a tua atitude de fé, como a de Jairo, vai levar Jesus lá no hospital, lá em casa, aonde ela está. Não se assuste com a demora, não se assuste com o silêncio. E Jairo, quando ele tinha a opção de ouvir a voz das pessoas, que era a realidade, ninguém mentiu para ele. A realidade é, tua filha morreu. Mas Jesus disse, fica calmo, tenha fé. E vamos ler o que Jesus disse para ele. E então, quando ele estava no versículo 49 de Lucas capítulo 8, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouviu isso e disse, ele falou 3 coisas. Número 1, não temas. Número 2, crê somente. Número 3, ela será salva. Uma frase curta, com 3 impactos. E eu vou dizer os mesmos impactos. Põe a mão no teu coração agora. Esses impactos vão entrar no teu coração. Entrou no de Jairo. E Jairo recebeu ressurreição. Então que esse impacto da voz de Jesus possa entrar agora no teu coração. A primeira coisa que ele diz, não tema. Eu digo agora, todo medo, toda angústia, toda perturbação, seja arrancada agora do teu coração. Não tema, confia tão somente. O Senhor Jesus, Ele é Deus Todo-Poderoso para frustrar diagnósticos e para te dar uma linda história de milagres. Não é bonito você ouvir como a pastora Leia aqui? Olha, eu retirei, quantos centímetros? 15 centímetros do intestino, mas eu estou aqui, eu estou viva, eu estou curada. Aí eu digo para você, olha, eu retirei um quadrante da mama, mas eu estou aqui, eu estou curada. A pastora Aninha retirou também, e ela está aqui, está curada. E aqui tem muitas histórias, eu tenho uma turma da pesada, e mulheres muito ungidas que estão aqui trabalhando e que já tem uma história de cura. Daqui a pouquinho você vai conhecer todas elas, como eu disse. Mas a primeira palavra de impacto é, não temas. Segunda palavra de impacto,
Crê tão somente, que o Senhor aumente a tua fé agora. Creia tão somente. Sabe, Jairo, ele estava ouvindo a voz das más notícias. E tinha a voz dele também. Ai, agora, olha só, demorou, não adiantou. Eu saí da minha casa, eu perdi o último suspiro da minha filha. Mas era Jesus dizendo: crê, não deixa o medo falar mais alto do que a fé. Deixa o medo, agora pisa na cabeça do medo. Fala para o medo: você não é maior do que o meu Deus. Não deixa o medo te dominar. Então não tema, creia tão somente. E qual foi a última palavra que Jesus liberou? Leia bem alto: ela será salva, ela será curada, ela será restaurada. Quem veio aqui buscando cura? Levanta a mão. Você vai ser curado, você vai ser restaurado, você vai ser salvo. Eu estou falando no masculino para englobar todo mundo, mulheres, homens. Vocês vão ser curados, salvos. Não sou eu, não é Naira que está falando, é Jesus que está falando. Já falou, sabe uma coisa? Eu vou crer, eu não temo, a minha filha vai ser salva. E ele continuou andando com Jesus. E quando Jesus chegou naquela casa, o milagre aconteceu. Eu disse para vocês, eu não quero, sabe, existe momentos que a gente gosta, eu, ainda mais professor, né? O professor gosta de falar, gosta de ensinar e muitos detalhes, mas eu quero dizer que hoje é dia de mover, é dia de ministração, e eu só estou mostrando curas diferentes. Uma foi instantânea, a outra chegou quando era tarde demais, até piorou, e tem uma outra. E eu quero que você leia comigo agora o terceiro encontro com a cura, que é Marcos 5. A despeito de estar também em Lucas 8, eu gosto de como está em Marcos capítulo 5, que é a mulher hemorrágica. É quem estava no meio do caminho e ali até atrasou Jesus no olhar humano. Então tinha lá também em Lucas capítulo 8. Mas a despeito de Lucas ser médico e ter um olhar, eu gosto muito de ler Lucas quando se trata de cura. Mas aqui eu gosto mais de Marcos neste relato. Em Marcos capítulo 5, nós temos que Jesus está andando com Jairo. Mas nós vamos deixar Jairo um pouquinho agora de lado. Jesus está andando com Jairo, indo para a casa de Jairo. O foco de Jesus para muitos era Jairo. O foco de Jesus não era só Jairo. O foco de Jesus, mais uma vez, na sua onisciência, ele sabia que naquelas ruas apertadas, eu gostei muito, porque eu não sei como que você, eu não sei também se você imagina quando você lê. Eu já disse que eu imagino a cena, eu entro dentro da Bíblia, eu fico vendo as coisas acontecerem. E no filme, o The Chosen, eu gostei muito como eles fizeram essa cena. Porque mostra bem as ruas apertadas as ruas apertadas não é só de Jerusalém, por qualquer lugar que ele estivesse andando, em Cafarnaum, as ruas eram muito apertadas. E então mostra que havia muitas pessoas que estavam tocando em Jesus. Sabe o que está escrito em Lucas 6? Que todo mundo que tocava em Jesus era curado. Todo mundo que tocasse. Então, mas e aí? Aquela multidão, até os discípulos disseram, quando Jesus faz uma pergunta: quem me tocou? Então eu até antecipei. Os discípulos falaram: mas Senhor, tem uma multidão aqui, está todo mundo te tocando. Em outras palavras, eles estavam falando assim: como é que o Senhor está falando? Quem te tocou se está todo mundo te tocando? Sim, então estava uma multidão apertando Jesus, mas todo mundo ali não estava tocando Jesus. Eles estavam encostando em Jesus, eles estavam esbarrando em Jesus. Tocar em Jesus é só com fé. Eu posso vir para o culto e só esbarrar em Jesus. Eu posso vir para o culto e ter um aglomerado de pessoas e eu só vou encostar em Jesus. E ele fala: você veio para o culto só para bater o ponto? Eu vim no culto? Ou você veio para me tocar? Ou você veio para receber o que eu tenho para te dar? Só recebe aquele que me toca. Como está escrito: todo aquele que tocava em Jesus era curado. Eu gosto muito de uma música que é apenas um toque. É verdade, é apenas um toque, mas não é um toque qualquer. É tocar Jesus com fé.
Essa mulher, ela tinha também um problema crônico, assim como o cego. Ela tinha um problema que nenhum médico conseguiu solucionar o problema dessa mulher. Ela tinha uma hemorragia por anos a fio. E essa mulher, ela só tinha perdas. Ela só estava com... Porque a doença, ela chega. E quando ela chega, ela não bate na porta. Você já reparou? Ela invade a vida da gente. E quando chega a enfermidade, ela paralisa teus planos. Ela paralisa os teus projetos. Foi assim comigo. Foi um tempo em que eu tive que parar. Tudo aquilo que eu fazia, eu já não podia fazer mais. Eu tive que parar. Eu não podia viajar. Eu tinha que fazer todos os dias radioterapia. Eu não podia fazer um monte de coisa, porque eu estava presa a um processo. Eu estava presa a uma caminhada de cura e de fé. Então, quando chegou a enfermidade, fosse na vida de Jairo ou na vida dessa mulher, no caso dela, crônica desse jeito, muda a sua vida. E aí, quando muda, ela pode, essas perdas, ela teve perda financeira, ela teve perda de esperança no processo. Foi no médico, teve um médico que, quando eu tive um problema, que eu já contei o testemunho de feridas no meu tornozelo e que ninguém conseguia dar um diagnóstico, era uma necrose e ninguém sabia qual era a causa, o que ia acontecer. Eu fui em todos os médicos de Campo Grande. Eu fui em médicos em São Paulo e ninguém conseguia dar um diagnóstico. Quando eu fui, para mim era o último. E quando esse último deu uma palavra dura, porque o médico, ele não é culpa dele, ele lida com aquilo o tempo todo. A gente precisa de afeto, a gente precisa de carinho. E ele fala assim, sabe? Que nem o meu mastologista. Ele disse, olha, você pode entrar na mesa de cirurgia desse jeito, você pode sair desse jeito. Aí ele viu minha cara chocada e falou, não, eu prefiro te preparar para o pior. Se vier o melhor, você vai estar no lucro. Gente... Que é isso? E olha que ele é um homem maravilhoso. Mas ele está acostumado, 30 anos de INCA. Ele está tão acostumado que isso é um resfriado para ele. Ele fala desse, para mim não, era o mundo caiu. E para ele era um resfriado. Não, calma, é isso aí. Você entra, sai. É que nem quando eu fui na oncologista, e aí ela falou assim, eu tinha que tomar um remédio, ela falou assim, eu vou ter que examinar o teu fígado. Eu falei, peraí. O câncer é na mama. Por que o fígado? Não, porque esse remédio pode desencadear no fígado, no útero. Eu falei, peraí, eu trato um e vai para outro lugar? Então os médicos às vezes, sabe, não é que são eles, é a frieza. Então essa mulher, ela teve perda, os médicos deviam já não tem jeito, ela ia em um, ia no outro. Quando ela foi no último, desistiu porque acabou o dinheiro. Ela teve perda de dinheiro, perda de esperança, perda de alegria, perda de amigos. As pessoas cansam quando a pessoa está sempre doente, perda de tudo. E quando ela se viu sozinha, ela percebeu que ela só tinha uma coisa. Começou no coração dela, começou a nascer uma certeza, porque assim como Bartimeu, assim como Jairo, ela ouviu dizer que quando Jesus passa, tudo muda. Não sei se você reparou o que eu estou falando. Quando Jesus passa, tudo muda. E Jesus está aqui. Ela ouviu muitas histórias. Ela ouviu muitos testemunhos. Jesus curou o paralítico. Bom, se ele cura o paralítico, ele pode me curar. Jesus cura o cego. Jesus cura o cego, ele pode me curar. Jesus liberta o endemoniado. Mas o que é o demônio comparado com uma enfermidade? Se ele liberta dos demônios, nunca ninguém libertou dos demônios. Ele é o Filho de Deus. Então, verdadeiramente, ele pode me curar. E aí as pessoas começaram a falar, todo mundo que toca em Jesus é curado. Essa mulher não foi como aquela multidão. Aquela multidão esbarrou em Jesus. Essa mulher cresceu no coração dela. Ela tomou alguns passos. Primeiro ela ouviu. Depois ela pensou. Verdadeiramente, eu creio.
É aquele processo de Jairo. Eu creio, ele cura e ele vai me curar. Depois que ela pensou, ela decidiu, eu vou até ele. Depois que ela decidiu, ela tomou uma atitude. Nós temos, tanto no gabinete do Jonas como no meu gabinete, em Magdala, lá em Israel, nós temos, nessa cidade, só tem um tipo de pintura. É um quadro que é vendido, como fala, é a tela que é vendida, e eu nunca vi uma pintura tão linda e tão real. Mostra os pés e uma mão tocando. E você não precisa falar nada, todo mundo sabe que é a mulher que tocou em Jesus e foi curada. E assim mostra o pé. Isso quer dizer, essa mulher, ela se lançou no chão. Essa mulher, para tocar em Jesus, ela furou a multidão. A fé dessa mulher, ela não esbarrou em Jesus. Ela não esbarrou em Jesus, ela tocou em Jesus. Você veio aqui para tocar em Jesus ou para esbarrar em Jesus? Você está perto dele, você só tem duas opções: esbarrar ou tocar. Se você veio aqui para tocar em Jesus como esta mulher, agora levanta a tua mão e fica em pé, porque eu quero chamar agora um batalhão de mulheres junto com a Aninha, e eu quero esse batalhão de mulheres e homens também que foram curados de câncer. Eu gostaria, e que estão no processo também de cura. Quem está no processo, eu quero que venha aqui à frente. Quem está curado, vem. Aninha, você sobe que você está curada. Então, quem está curada, sobe aqui. Neide, Carla, tantas pessoas que foram curadas de câncer, câncer de mama, todo tipo de câncer, pastora Leia, todo mundo aqui, um exército, um pelotão de mulheres, as que precisam de cura aqui à frente, as e os, tá? Primeiro nós vamos orar pelo câncer e depois por todas as enfermidades, em nome de Jesus. Minha sogra, vencedora, vai fazer 90 anos e foi curada de câncer de mama. E foi depois de mim. Olha aí. Aí, toda vaidosa, retinha, curada, super curada. Aqui você está vendo algumas mulheres que foram curadas de câncer. E aqui algumas que estão passando pelo processo. Eu digo para você, vem aqui à frente, se você quer representar alguém que está com câncer, Aquino, sua mãe, vem aqui à frente para representar a sua mãe. A mãe do Aquino fez a cirurgia hoje, mas eu declaro que ela já está curada também. Ela já está curada. Quem tem fé aqui? Se você tem fé, a pastora Aninha vai orar. E eu quero dizer agora que a unção de Deus está nesse lugar. Não esbarre em Jesus. Toca em Jesus agora. Jesus está passando aqui na frente. Jesus passou aqui na vida da gente. Olha aqui. Estamos vivas. E eu digo para você, Jesus está passando agora aqui na tua frente. Toca nele, em nome de Jesus.